Oi, oi, pessoal. Tô super feliz de estar gravando a primeira aula para minha comunidade. Eu espero que vocês aproveitem muito todo o conteúdo que eu vou colocar por aqui. Lá no Instagram eu nunca conseguia colocar assim profundamente sobre alguns temas, e eu acho que pra gente tratar algumas coisas, para que eu possa ajudar vocês de fato, vocês precisam entender sobre algumas doenças e eu preciso de tempo, de jeito para falar. E eu adorei a ideia da comunidade e, e eu tô aqui para isso. Resolvi começar com um tema que mexe muito com as pessoas. Eu falo muito sobre o comer emocional no consultório, às vezes não no momento inicial do nosso tratamento de saúde, de construir saúde, de emagrecer, mas isso sempre acontece durante o tratamento, de uma forma que às vezes os pacientes nem vão entendendo que eu tô orientando e já consegui detectar, né, esse comer relacionado às emoções em cada um. E que agora é uma fase de estresse, fase de final de ano, é uma fase que a gente a gente para analisar tudo que a gente fez ou se propôs fazer no final do ano passado, e aí algumas coisas acontecem como você quis, outras coisas não, e isso gera um cansaço, isso gera estresse, e isso gera vários gatilhos emocionais que podem levar ao comer. Então, por isso eu vou abrir as aulas da comunidade falando sobre o comer emocional, certo? Eu espero que vocês aproveitem, tá bom? Vamos lá. Eu quero primeiro definir e falando assim, que a comida, ela tá relacionada às emoções e de uma forma muito natural. É um costume simbólico, cultural, religioso. A gente comemora aniversário com bolo de aniversário, a gente comemora casamento com bolo de casamento. A Páscoa, né, é comemorada tem a ver com comida. E a gente tem essa busca por alimentos em festividades, né? Em alegria. Isso não é doença, isso é normal, né? A gente só não pode, e aqui a gente vai falar muito disso, distorcer o entendimento dessas emoções. Porque aí a gente começa a colocar a comida como o primeiro enfrentamento dessas emoções, ou até para esconder esses sentimentos e essas emoções. E aí é que tá o problema, tá bom? A gente vê então que tem uma série de gatilhos emocionais, né, que são os fatores ambientais externos, e um desses fatores muito frequentes são aquelas pessoas que fazem ou que têm o hábito de fazer restrição alimentar, de viver em dieta. Isso também é muito comum, até porque o descobrimento, né, da inflamação de baixo grau gerado pelo excesso de peso, pela obesidade, é uma coisa recente, e antigamente as pessoas só tinham como tratamento de obesidade, de excesso de peso, tratamento para emagrecer era apenas dieta, né? Não tinha outra forma de se tratar, porque também não tinha entendimento sobre essa doença, sobre a fisiologia do excesso de tecido adiposo no nosso corpo. Então, as pessoas que viviam em restrição alimentar, dieta zero lactose, zero glúten, zero açúcar, tudo quanto é tipo de dieta cetogênica que já fez, são as pessoas que estão mais propensas a perderem o controle na hora de se alimentar e buscar comida em excesso, tá? Normalmente, essas pessoas são as mais propensas a gerar esse comer. O comer, ele não é uma experiência que surgiu do nada, né? Quando nós seres humanos fomos criados, a gente precisa, cada célula, tecido do nosso corpo precisa de nutriente para poder funcionar. Então a gente precisa para andar, para falar, né, para respirar, para pensar, a gente precisa o quê? De glicose, que é a nossa principal fonte de energia dentro das nossas células, para que a gente consiga então exercer todas essas funções. E de que maneira a gente ia buscar o alimento, né? Qual seria o motivo da gente buscar comida, se não fosse o prazer, né? Então comer deve gerar algum prazer para que a gente vá até a comida e a gente busca o alimento para nos nutrir. É que essa relação de geração de prazer às vezes está exacerbada, né? E aí você acaba também procurando o excesso só e você acaba mudando a finalidade
principal da alimentação, que é nos nutrir. Você acaba buscando a finalidade da alimentação, que é a geração de prazer, e não a finalidade real do alimento, que é só a nutrição. Quando a gente chegar ao final dessa aula, nós vamos falar, vocês vão entender que não tem problema nenhum a gente lidar com essas emoções, tá? A gente ter essas emoções frente à vida que a gente leva. Mas o que é necessário é que a gente, às vezes, tire a comida como o foco, o alvo principal para lidar com essas emoções. Eu tô tentando achar aqui a luz, porque essa minha luz, ela, de repente, do nada, ela pifa, tá, gente? Peraí que eu vou colocar aqui e a gente continua, tá? Daqui a pouco ela cai de novo, aí eu ligo de novo, mas a gente não vai perder a aula, tá? Então a gente vai procurar outras maneiras de se consolar, se distrair, se cuidar, entendeu? De relaxar, outras formas de relaxar, de forma que a gente vai entender mais desse sentimento e tirar a comida ali do primeiro enfrentamento, tá bom? Disso aí. Até porque a comida não resolve problema nenhum, né? Ela gera uma sensação de prazer e uma falsa sensação de resolução desse problema de forma, assim, aguda, a curto prazo, né? Mas ela não resolve, de fato, o problema, e uma hora você vai ter que escancarar e saber onde é que tá a origem dessa emoção, desse sentimento, e é ali que você vai ter que agir. Bom, conceituando o que é o comer emocional, eu quero falar para vocês aqui que esse comer, ele vem de várias formas, né? Então, quando a gente a gente busca o alimento frente a alguma emoção, ele pode acontecer de um simples, assim, beliscar, tá? Ao longo do dia, até a um exagero alimentar que chega a um transtorno de compulsão alimentar. Isso pode acontecer, existe uma escala de gradação, né, disso daí. E isso pode acontecer numa evolução, como isso pode já abrir o quadro em um nível mais grave, ou ficar sempre no nível mais leve de comer emocional, tá? Eu quero que vocês entendam essa escala, e se vocês sofrem disso ou conhecem alguém com isso, você consegue classificar essa pessoa e entender em que momento ela deve procurar ajuda médica, em que momento ela tem que falar, meu Deus, eu preciso de um médico, porque isso tá começando a ser prejudicial, né? Psicologicamente e organicamente, né? E pro teu corpo também. Bom, a primeira escala começa assim, com você buscar a comida por uma simples gratificação, tá? Só pra gerar o prazer que o alimento de fato gera, né? Você comer aquilo que você gosta, e eu não acho que isso de alguma forma é ruim. Eu defendo muito isso no consultório, no processo de emagrecimento dos meus pacientes, porque gerar prazer ao comer é uma coisa que te ajuda a identificar a saciedade, porque você tem a satisfação, entendeu? Quando você come algo que você não gosta, você não se sente satisfeito. Então você às vezes não consegue identificar a sua saciedade, porque você nunca tá satisfeito, você não tá comendo o que você gosta, né? E quando você come aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, aquilo gera satisfação, né? E aí você sabe, assim, a hora de parar. E um outro componente de se comer o que gosta e você sentir um prazer discreto com aquilo que você come, é que aquilo deixa de ser proibido para você. E quando você não tem mais aquela proibição de comer, poxa, se eu quiser comer um pedacinho de chocolate, eu posso comer a hora que eu quiser, quando eu quiser, você perde aquela necessidade do proibido, né? De comer algo que é proibido. Então, por isso que eu defendo muito aquilo assim, eu gosto de comer tal coisa, isso me traz alegria. E a gente precisa de ter uma alegria no nosso dia para descansar. Então eu digo, coma. Se você sentir vontade, às vezes a gente cria, né, com essa mania de fazer dieta, e que dieta é saudável, e quando eu falo dieta, falando assim, restrição alimentar, né, sempre existe o alimento bom e ruim, e eu não acho que isso é certo, né, você fica com isso e você para de confiar em você mesmo em relação ao comer,
Você não confia mais em você, você come aquilo que um dia te prescreveram que é bom, mas você nem sabe se aquilo é bom, você nem sabe se você gosta daquilo mesmo ou não, tá? Tem alguns pacientes que realmente não sabem o que gosta. Eu peço para escrever, assim, o que que você gosta de comer, o que que você sente vontade de comer, né? De tanto que já come algo que foi imposto e falado que aquilo que é nutritivo e que é bom. E aí você não sente prazer ao comer, e o que que acontece? Você fica sempre com a sensação de que você tá com fome. Você tá sempre em busca de alimento, porque você nunca tem satisfação ao comer, tá? Então, assim, a primeira escala do comer emocional é simplesmente comer o que gosta e ter essa geração de prazer quando você come o que gosta, tá? E não tem problema nenhum nisso. A segunda escala é quando você começa a buscar o alimento para ter um certo conforto, tá? Então você come algo que te lembra que quando você comeu foi gostoso, um lugar que você foi, um restaurante, um chocolate quente quando tá frio, uma sopa quando você tá doente, aquilo traz uma memória afetiva e você enxerga aquela comida como um conforto assim ao coração, sabe? E também não é, se acontecer eventualmente, isso também não é uma doença em si. É um comer emocional, mas dentro do habitual não é considerado uma doença. Quando você passa do alimento sendo utilizado como uma distração, essa luz tá difícil, hein? Nós vamos lutar com ela o tempo todo aqui da aula. Quando você usa o alimento como uma distração, ou seja, eu tenho um trabalho, uma tarefa para fazer. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a roupa, ou eu tenho que fazer um trabalho muito importante e eu vou assistir um filme, aí eu faço uma pipoca, aí eu falo, não, eu vou fazer um bolo, que faz tempo que eu quero fazer um bolo. E você começa a usar a comida para você procrastinar, para você empurrar aquela coisa desconfortável, aquele trabalho desconfortável que você tem. Então você começa a esconder algo, né? E empurrar e jogar para depois e coloca a comida aí nesse lugar. Já começa a virar um problema. Já começa a ser problemático daí. Bom, quando você passa desse nível de utilizar a comida como uma distração, você começa a buscar a comida, então, você pode começar buscar a comida como um calmante. Você usa o alimento como um sedativo. Então, você tá frente a uma situação de estresse familiar, na vida pessoal, financeira, na maternidade com os filhos pequenos, e você tá em exaustão, né, mental, corporal, privação de sono, e você quer comer para fazer o quê? Para anestesiar. Né? E normalmente a comida para gerar esse efeito calmante, ela acontece em grandes quantidades, né? Então eu tenho pacientes que falam que comem jantam como um lanche e logo depois eles comem um açaí grande e logo depois um pacote de bolacha. Uma paciente me referiu isso e num período de 1 hora, né? Então, para gerar uma sensação intensa de anestesia e ser um calmante, né? E isso já é problemático, muito problemático, porque é uma pessoa que não consegue identificar qual é o seu sentimento, a emoção, e aí ela tá gerando uma nova doença, que é uma compulsão alimentar, realmente, de fato, e isso precisa ser tratado, e muitas vezes com medicação, tá? Às vezes até primeiro a medicação, para depois ela conseguir identificar esse problema e que ela tem e enfrentar o problema dela de alguma forma mais saudável. Bom, o último nível, né, que no caso já é o mais grave de todos, é quando esse comer por sedação, por calmante, ele começa a se repetir. E aí ele se repete em grande quantidade e você começa a falar assim, meu Deus, eu tô comendo muito. E você começa a ver que você começa a engordar, o seu corpo muda, tudo tá mudando. Então assim, o seu ambiente já tá ruim, o seu corpo começa a ficar ruim e aí você começa a ficar agressiva, irritada, e você começa a ter raiva da comida e isso gera uma punição. Aí você come para se punir por não estar tendo controle de comer, tá? Então esse é o nível mais grave da compulsão e do comer emocional. E aí a gente precisa urgente de um acompanhamento médico e de tratamento, tá bom?
Bom, você identificando essas escalas, eu quero falar agora quais são os gatilhos emocionais, né? Quais são as situações que geram, quais são as emoções geradas que vão falar, ó, que vão estimular você a buscar a comida, tá? São várias as situações, normalmente isso acontece naquelas pessoas, como eu disse antes, que não conseguem lidar com seus sentimentos, ou que não têm capacidade de enxergar, de falar assim, peraí, deixa eu ver como é que eu preciso resolver isso. Então, essas pessoas são as mais suscetíveis, e esse gatilho, essa emoção, ela pode vir desde situações muito profundas, de razões profundas e extremamente desagradáveis, como dos aborrecimentos normais da vida de qualquer um. Tudo vai depender da maneira como você entende tudo isso, tá? Então, o cansaço, o tédio, a falta de sono, alguma briga ali conjugal, tudo isso pode gerar um comer emocional e às vezes pode gerar um comer já no nível mais intenso. Tudo isso vai depender do seu corpo, da sua individualidade, tá bom? Uma pergunta que sempre deve ser feita, e eu vou falar aqui nos questionamentos finais, que vai ser uma tarefinha para cada um fazer em casa, se o seu corpo não tá precisando, assim, se você come, você já se sente satisfeito e você ainda repete o prato e você ainda continua comendo sem você já necessitar daquilo, você deve se questionar lá mentalmente do que será que meu corpo tá precisando, porque não é mais de comida, né? Então, sim, não é o comer que ele precisa, mas ele continua buscando comida. Então, do que será que ele tá precisando, né? Do que será que ele tá necessitando, que não é a comida? Nós vamos começar falando, então, das emoções que geram a busca do alimento. A primeira e a mais comum delas, o tédio. Tédio, não fazer nada, domingo à toa em casa. Isso gera o quê? Você ficar procurando comida, você ir na comida, você ir na cozinha, você passar na cozinha de hora em hora, você pensar em fazer coisas para comer, tá? Então, o tédio é uma das causas mais comuns de comer emocional. E assim, existe também o tédio, aquele que eu tenho uma paciente, inclusive, que ela trabalha meio período e no outro período, no período vespertino, ela estuda para concurso. E nesse período, assim, ela estuda 1 hora. Aí ela tá cansada, né? Porque é desagradável, é desgastante fazer isso todo dia, deixar de ganhar dinheiro para investir nisso. E aí o que acontece? Ela busca comida, né? Por conta desse cansaço, desse tédio, para ver se aquele estudo, se aquele trabalho passa logo, se aquela tarefa desagradável passa rápido, tá? E existem também aquelas pessoas que trabalham muito, as pessoas que trabalham demais. E aí, eu tenho um paciente também para dar de exemplo para vocês entenderem. E aí, eles estão sempre fazendo muita coisa, né? Eles estão sempre com os horários cronometrados e fazendo tudo e tendo controle total da situação. E esse meu paciente, ele fala, eu até consigo ir em ambientes, ele deixou de beber, ingerir bebida alcoólica, porque ele estava bebendo muito, e isso estava sendo muito prejudicial para a saúde e para o nosso processo de emagrecimento. Mas ele falou, eu consigo ir nos locais que eu iria com os meus amigos, mas eu não consigo ficar lá sem tomar um tereré, sem buscar algo para comer, sem tomar um refrigerante zero. E aí, a gente chegou à conclusão junto que, como ele é uma pessoa extremamente controladora, ele não se permite ficar 1 hora sem fazer nada, entendeu? E o comer para ele é trabalhar, é fazer alguma coisa. Então ele fica a todo momento buscando comer, que é como se ele estivesse trabalhando. O inconsciente dele não permite que ele fique 1 hora sem fazer nada. Entendeu? Então ele fica buscando a comida, ele não consegue nem dormir direito, ele tem despertares noturnos, porque ele também não pode dormir, entendeu? E ele acorda, desperta e fica pensando no trabalho, e o que ele tem que fazer amanhã e no outro dia. Então, essa busca, né? E essa incapacidade de descansar, né? Que o tédio dá, a procrastinação também acontece nessas pessoas que trabalham demais. Bom, a segunda emoção, a recompensa. Isso todo mundo já viveu um dia na vida. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho muito estressante, eu vou ficar 3 dias de plantão, ou eu vou trabalhar o dia todo e não vou almoçar em casa, eu mereço, então eu vou comer tal coisa, eu mereço isso. E essa sensação de sempre merecer algo frente a algum esforço que você teve que fazer.
E aí, isso também todo mundo passa, mas é claro que isso não pode ser frequente, mas é uma emoção que gera a busca pela comida. E às vezes acontece o contrário. Você já começa a falar assim: bom, eu vou fazer algo difícil para eu merecer comer. E aí você já começa a pensar, você já foca na comida, entendeu? E aí você cria um trabalho árduo para que você possa comer. E aí já começa a ficar preocupante. Outra emoção é uma situação que te gere desânimo. Então, assim, você anda desanimada, você às vezes tá sem dinheiro, às vezes você quer comprar alguma coisa e não pode. E aí você, sempre quando você lida com a comida, isso gera ânimo. Então, assim, pensar em fazer algo novo, um jantar especial em casa, isso gera ânimo, gera uma emoção que às vezes vai contra aquela situação que você tá. Então, é uma emoção que também busca comida e que você deve estar atento a isso. E aí, aqui é uma coisa bem interessante que eu quero falar, que acontece nas pessoas também que vivem em restrição alimentar por dietas contínuas, né? A dieta nada mais é do que a esperança de um corpo, de um peso maravilhoso e de um novo corpo. É uma promessa, né? É uma esperança mesmo de algo diferente, uma promessa. Então, gera ânimo também. Então, nessas situações que você tá desanimado por alguma coisa, você fica assim, eu vou começar uma nova dieta, porque isso gera ânimo. Só que aí, você sai daquela dieta, porque às vezes você não consegue fazer ou você não consegue manter aquele estilo de vida proposto, e aí gera desespero. Aí você fica nesse ciclo vicioso de emoção gerada pela dieta e desespero e frustração porque você não conseguiu seguir. Isso começa também a ficar perigoso, tá? Outra emoção gerada é a sensação de bem-estar, que é claro, a comida realmente gera uma sensação de bem-estar e também não tem problema que gere, desde que você não fique dependente do bem-estar da comida para viver, né? E é muito comum, né? Eu tenho um paciente que fala assim, mas a minha vida anda tão ruim, né, tão amargurada, e às vezes por um casamento que tá fora do eixo, às vezes pelos filhos e a maternidade, que eu vejo muito no consultório, né, às vezes por uma insatisfação profissional, ou às vezes tem tudo isso, mas tem uma busca, uma falta de sentido na vida, e gera uma amargura, e ela quer comer um doce para o quê? Para adoçar a vida. Tá? Então, isso é essa sensação de bem-estar que a comida provoca, e aí a gente tem que investigar tudo isso também para você conseguir manter um peso, né? E não gerar um comer emocional muito desconectado, muito fora do controle. Outra emoção, outro gatilho emocional, amor. Tem muitas pessoas que se sentem amadas com a comida, né? E aí você, claro, você pode se sentir amado com a comida, dependendo até da tua linguagem do amor, e eu acho isso muito interessante, porque se a pessoa sente amor, né, de alguma outra forma, aqui é a principal maneira para você, às vezes, não relacionar isso com a comida, tirar isso do alimento e colocar isso com outras formas, né, dela se sentir amada. Outro ponto fundamental que é muito comum é a frustração, a raiva e a fúria. E isso aqui, às vezes a pessoa não sabe, eu acho que é muito interessante saber. Normalmente, a gente procura morder, triturar, né, alguns alimentos, e a gente busca os alimentos que têm isso, que são crocantes, quando a gente tá com raiva, quando a gente tá frustrado com alguma coisa, quando a gente tá furiosa com alguém. Então, quando você começa a querer mastigar uma bolacha, sabe? Bolacha de água e sal, biscoito e alguma coisa, vai ser interessante você entender, será que eu tô com raiva de alguma coisa? Será que eu tô com muita raiva de alguém, furiosa, eu tô frustrada com alguma situação? Porque aí a gente vai resolver esse problema e aí não buscar o alimento, tá? Estresse. E aqui eu quero explicar até uma parte biológica do estresse, porque estresse todo mundo tem, todo mundo vive, ninguém vai viver uma vida ou um dia que não tenha um evento estressante, tá? A gente vai aprender a lidar com isso. Normalmente, biologicamente, o estresse, ele gera uma diminuição da vontade de comer, tá? E o problema não está, então, no estresse agudo, tá? No estresse crônico, e a gente não saber identificar isso. O estresse agudo é o quê? O nosso corpo tem uma descarga de adrenalina, e aí, como o nosso corpo está se preparando para uma situação de perigo, de fuga, de luta, essa descarga de adrenalina faz o quê? Joga açúcar na circulação que estava armazenada ali no nosso fígado, no nosso músculo, e lentifica a nossa digestão, certo? E a absorção.
a digestão para que o corpo fique com o metabolismo focado somente para dar energia para aquilo que a gente está precisando no momento, que é o evento estressante, tá? E essas duas situações, de jogar açúcar na circulação e diminuir a digestão, enviam mensagens ao cérebro que diminuem a fome e aumentam a nossa saciedade. Tá? Então, no evento agudo, teoricamente, a gente não sente a fome, né? Não é para sentir pelos mecanismos biológicos, os nossos mecanismos internos mesmo. Mas, no evento estressante crônico, com o aumento de cortisol, o que acontece? Quando você vive com esse cortisol em excesso cronicamente, a gente desregula os nossos mecanismos imunológicos, nossos mecanismos inflamatórios, e esse controle de fome e saciedade fica também fora do eixo. Então, no estresse crônico, você tende a aumentar o apetite e diminuir a saciedade, e isso é muito importante você saber, você identificar e saber que é dali que tá vindo esse comer, pra gente combater isso também. Outros eventos emocionais, os transtornos de ansiedade e os transtornos de depressão, que isso eu vou falar, vai ser uma aula à parte para cada um desses, porque tem, assim, muita coisa a ser falado sobre isso, né, que é interessante, porque isso tá muito frequente, e nos dias de hoje, mais ainda, tá? Um outro gatilho emocional, a necessidade de socializar. Então, assim, você tem, para você se manter num contexto, e eu tenho uma paciente, lembrei aqui, que se separou do marido, e aí ela começou a sair. E para ela fazer parte daquele grupo, né, ela tem que fazer o quê? Ela tem que estar onde aquele grupo está, e ela tem que fazer o que aquele grupo faz, e tem que comer o que aquele grupo come, né? Então, sai de madrugada, bebe, né, acaba ingerindo mais álcool, que é calórico, né, e prejudicial em excesso para a saúde, e acaba também se expondo ao alimento, porque vai comer um lanche no final da madrugada, ou vai jantar, né, ou tá, assim, sai muito mais vezes durante a semana. Então, essa socialização é algo também que puxa o comer relacionado às emoções. E, se não me engano, é a última emoção, último sentimento, a última emoção gerada aqui, é a necessidade de relaxar. Então, também aquelas pessoas, né, que encaram, que são perfeccionistas, controladoras e trabalham muito, elas tendem também a confundir o relaxar e achar que o relaxar está relacionado com o comer, né? E normalmente, como trabalham muito, fazem muita coisa, o comer também vem na mesma proporção e na mesma intensidade. Tá. Então, os principais gatilhos emocionais que geram o comer são esses, que eu falei pra vocês aí. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Já que a gente entendeu o que ele é, né, que escala você pode estar dentro dele quando você precisa de atendimento médico para acompanhamento e tratamento. Quais são as emoções que geram esse comer, você já sabe qual é. Como é que a gente lida com isso, então, né? O que eu vou fazer com tudo isso? E aqui, eu quero, uma tarefa para vocês fazerem em casa e que funciona muito e que eu gosto de falar no consultório, vocês vão fazer perguntas mentais para vocês mesmos, tá? Vocês vão se questionar todas as vezes que vocês buscarem a comida. São basicamente 4 perguntas. A primeira delas, né? Eu estou com fome física, tá? Então, todas as vezes que você buscar um alimento, você vai falar, eu estou com fome física, o que é isso? Fome biológica, meu estômago tá vazio. E às vezes eu falo assim, fecha os olhos e tenta sentir, visualizar na sua mente, na sua cabeça, o seu estômago. E às vezes, para ajudar você a responder essa primeira questão, se você está com fome física, eu faço uma subpergunta, né? Que é, qual foi o horário da tua última refeição? Porque se você comeu uma pequena quantidade a 1h30, pode ser que você esteja com fome física, o seu estômago esteja vazio, você tá roncando, às vezes tá até com dor de cabeça, e de fato você precisa comer, e você vai comer aquilo que você queria comer e foi atrás de comer. Mas, se você comeu uma grande quantidade e faz 1h30 que você comeu, você não tá sentindo o teu estômago roncar, isso às vezes não é fome física, né? Então, o que vai acontecer? Se você responder essa questão, é fome física, você vai comer aquilo que tá na sua frente, que você tem vontade de comer, respeitando a sua saciedade, tá? Eu vou te ensinar isso mais pra frente aqui dentro da comunidade na aula também. E não, eu não estou com fome física. Então, a segunda pergunta que você vai fazer é, o que eu estou sentindo? E calma, que essa pergunta não é tão fácil assim de responder.
Porque a gente não costuma parar para pensar nos nossos sentimentos, ou de responder, ou entender o que, que a gente tá sentindo, tá? E inclusive, quais as sensações físicas que esse sentimento tá provocando na gente. E isso é muito importante, né? Isso vai fazer parte do tratamento do comer emocional. Então, você pensa o que eu estou sentindo. E aí, eu quero que você faça um exercício. Escreva, abre as notas aí do celular e escreva o que você tá sentindo naquele momento, né? Então, eu tô com raiva porque aconteceu tal coisa. Se você não gosta de escrever, você vai gravar um áudio, você mesmo falando o que, que você tá sentindo, tá? Grava um áudio e você vai escutar depois esse áudio. Eu tive uma briga, eu tô sentindo tal coisa, eu tava estudando, eu tô me sentindo cansada, eu tô exausta, eu tô indignada, eu tô com raiva, eu não tenho nada pra fazer, eu tô com preguiça. E ouve esse áudio para você entender. E junto com o que você tá sentindo, entenda qual que é a sensação do teu corpo nisso, né? Para você entender e começar a ter um controle maior sobre essa emoção. Você pode escrever uma mensagem, você pode ligar para alguém da tua confiança, você pode falar com a sua psicóloga, com o seu terapeuta, se você tem alguém, sobre esse sentimento que eu tô te falando aqui. Ou você pode gravar esse áudio, que eu acho muito bacana, né? E pode ser que a gente crie um grupo pra gente falar sobre isso, né? Vou conversar sobre isso com a Gi pra ver se a gente consegue criar um grupo que eu acho que ia ser interessante, das experiências. Respondendo essa segunda questão, o que eu estou sentindo, já que eu não tô sentindo fome física, o que eu estou sentindo, a próxima questão é do que eu preciso. Baseado no que eu estou sentindo, que eu ouvi, que eu escrevi, o que eu estou precisando para resolver isso, né? E ali você consegue abrir, você consegue ver uma luz no fim do túnel para aquele sentimento gerado, certo? Então, assim, se eu estou cansada, o que eu preciso é dormir. E não o que eu preciso é comer. A comida não vai me descansar. Ela vai me dar essa falsa sensação de descanso, mas ela não vai me descansar, certo? Então, o que eu preciso fazer de fato é relaxar, é dormir, ouvir uma música, é fazer uma oração, se eu tenho costume, fazer uma caminhada ao redor da quadra da minha casa, entendeu? Então, assim, você vai identificar o sentimento, você vai identificar a maneira que você tem que fazer para resolver aquela situação, tá? Aquela necessidade. Você vai atender aquela necessidade sua. E a última pergunta é: ao invés da comida, o que eu poderia fazer, né? Então, assim, ao invés de comer, foi o que eu acabei de falar aqui. Você pode ler um livro, você pode se dar um tempo, ligar a televisão se aquilo te relaxa, né? Você pode ir e fazer uma oração, ouvir música, fazer uma caminhada, ligar para alguém para conversar. Você pode meditar, ficar na sua presença ali durante 15 minutos, que às vezes é isso que você tá precisando, ficar em silêncio mesmo, né? Para você conseguir resolver aquela situação. E tem um outro caso interessante disso, né? Desse comer emocional, onde a paciente ficava com os filhos o dia todo, né? E parou de trabalhar para maternidade, e ela se sentia muito estressada, e no final do dia ela comia incessantemente. E na verdade o que ela estava precisando era descansar. Era estar com ela mesma. Então ela pediu pro marido, assim, que quando o marido chegasse, ela pudesse ficar meia hora sozinha dentro do quarto, em silêncio, e o marido ficar com as crianças, ou em casa, ou sair, alguma coisa. E aquilo já foi suficiente, tá? Pra ela diminuir e ela entender que não era a comida que ia satisfazer. E o processo de emagrecimento dela foi muito legal, muito, muito bacana, tá? E, bom, é isso. A tarefinha de casa é vocês fazerem esses 4 questionamentos. Eu posso escrever no papel e colocar aqui dentro da comunidade para vocês depois. E vocês entenderem que a comida sempre tá relacionada a uma emoção, e isso não tem problema de ser. Isso só vai virar um problema quando você tem total perda de controle, ou quando você não consegue lidar ou identificar essas suas emoções. Certo, pessoal? Quem gostou, gente, essa luz, olha, foi crucial para nossa atenção nessa aula. Mas quem gostou da aula, quem conhece alguém que tenha esse problema do comer emocional, pede para entrar aqui na comunidade.
tem muito mais coisa legal e muitos outros assuntos pra gente falar aqui. E eu também vou estar bem aberta a discutir outros temas com vocês e dúvidas que vocês colocarem lá no Instagram, certo? É isso aí, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.